texto do Evangelho de João, capítulo 15. Leiamos juntos o verso 5, vamos todos a uma só voz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, já estamos falando há algum tempo a respeito desse texto e hoje vamos meditar sobre o terceiro elemento da passagem. O primeiro é a videira verdadeira, que é Cristo, que frutifica e que dá muitos frutos. O segundo elemento da passagem é o Pai. O Pai é o agricultor. Ele cuida, ele planta, ele cuida, ele trata da videira. E por isso há sucesso em tudo o que ocorre nesse plantio. E o terceiro elemento nessa metáfora é o ramo, ou os ramos. E podemos dizer que são os apóstolos. E podemos estender e dizer que somos nós também. Temos aqui dois tipos de ramos. Aqueles que dão frutos e os que não dão. Na passagem, de maneira direta, na mensagem para a época, para aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo, estamos tratando de dois grupos que geralmente existem no contexto da igreja. Os que dão frutos e os que não dão. E no contexto do Senhor Jesus Cristo, tínhamos dois grupos entre os apóstolos. Uma maioria que daria frutos e que dava frutos, os 11, dentre eles, todos os apóstolos que foram preservados e sustentados e continuaram até o fim, e que mais adiante vão sofrer por causa de Cristo. Mas também, no grupo dos apóstolos, há Judas. Judas está entre os apóstolos. Ele convive com Cristo. Ele participa da mesa. Aliás, ele cuida da tesouraria. Ele tem uma vida ativa no contexto do reino, naquele momento. Mas ele não é um ramo limpo. Ele é um ramo contaminado, afetado. E por isso, ele não pertence à vinha, e ele será arrancado. Ele será arrancado e ele será retirado do meio do reino. Então, nós temos aqui uma mensagem para a época, pela qual devemos ter cuidado, porque existem alguns ramos, apóstolos mesmos, e existem ramos Judas, ramos como Judas, pessoas que participam, estão presentes, convivem, até se beneficiam da vinha, mas de uma certa forma não estão ligados à vinha. E é fácil identificar pelas obras ou pelos frutos, como nós podemos observar na própria passagem. Vamos detalhar isso mais adiante. Pela nossa questão de tempo, vamos trabalhar apenas hoje com a visão de ramos e de frutos. Gostaria de ressaltar 4 detalhes nesta manhã. Os ramos frutíferos manifestam a Cristo. Algo inexplicável está acontecendo com esses ramos. E por quê? Mais adiante, eles vão morrer por causa de Cristo. Os apóstolos vão morrer por causa de Cristo. Eles vão entregar a própria vida por amor a Cristo. É algo fora do comum. Como que alguém poderia fazer isso? Somente se algo maravilhoso estivesse acontecendo no interior destes homens. E aí nós podemos perguntar, tanto para eles como para nós, por que amamos tanto a Cristo? E por que algumas pessoas não sentem nada por Cristo? Por que algumas pessoas se entregam por Ele e amam tanto, que se dedicam tanto à obra dele,
E por que algumas pessoas ouvem essa expressão e não sentem coisíssima nenhuma, não tem nenhum zelo, nenhum carinho por Cristo? Por que estamos dispostos a sofrer a favor de Cristo? Por que queremos tanto ver outros amando o Senhor Jesus Cristo? E por que nos sentimos tão envolvidos nesta missão de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Basta dizer, meus irmãos, que essa passagem, ela não começou aqui. Ela, na verdade, está ligada a todo o contexto do capítulo 14. E eu gostaria de ler alguns versículos para os irmãos para que a gente possa entender que os ramos frutíferos manifestam a Cristo. O verso 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do capítulo 14 nos dão essa ideia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não posso exigir que alguém dê frutos, sendo que não tenha a seiva do Espírito Santo dentro dele. Eu não posso exigir que alguém possa dar muitos frutos, sendo que essa ação poderosa do Espírito Santo esteja dentro desta pessoa. Geralmente, quem não tem a ação poderosa do Espírito Santo não tem a seiva de Cristo dentro dele, e por isso não ama Cristo, e por isso não vai obedecer os mandamentos de Cristo, e por isso não vai viver para Cristo. Então, quem dá frutos, o ramo que dá fruto, manifesta, na verdade, o próprio Cristo dentro dele, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que convence o pecador das suas fraquezas e das suas mazelas. E é o Espírito Santo que nos orienta a amar a palavra de Deus, pois Ele mesmo escreveu essa palavra. O texto ainda continua, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Esta é a ação poderosa que faz o ramo entender a razão da sua existência. Ele consegue enxergar Cristo, e ele consegue entender da seguinte maneira, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo para Cristo. Ninguém se preocupa, mas eu não estou preocupado com que os outros não estão preocupados ou não. Eu estou preocupado com aquilo que vai agradar a Cristo, porque eu consigo ver Cristo com os olhos da fé. É uma manifestação constante do próprio Senhor Jesus Cristo. O verso 20 diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e eu em vós, ou seja, em nós. Ele diz mais, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, meus irmãos, está aí. Ramos frutíferos manifestam a Cristo, porque Cristo se manifesta através destes ramos. É por isso que podemos explicar o amor que temos pelas obras de Deus, o amor que temos por querer fazer a vontade de Deus, o amor que temos por querer andar nos caminhos de Deus. Isso é explicado por essa manifestação de Cristo em nós pela ação do Espírito Santo. Então, ramos frutíferos, acima de tudo, manifestam Cristo em suas ações. Segunda coisa, ramos frutíferos manifestam amor pela palavra. Se vocês olharem para esta metáfora do capítulo 15, vocês vão perceber que os ramos que dão frutos, eles são limpos pela palavra. E esses ramos limpos pela palavra, eles conseguem frutificar muito, porque a própria palavra de Deus tira de nós o que impede muitas vezes o frutificar. Sujeiras, coisas que impedem o crescimento dos frutos. No capítulo 14, ainda nos versos 23 a 24, temos a seguinte fala de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que união poderosa! E ela se dá pela maneira como nós amamos a palavra de Deus. Se queremos dar frutos, não podemos dar frutos motivados por um desejo humano, mas devemos dar frutos motivados pela palavra de Deus. O verso 24 do capítulo 14 ainda diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Uma das formas de identificar alguém que dá frutos é que ele ama a palavra de Deus. E ele manifesta a palavra de Deus nas suas ações. Aí estão os frutos. Aqui estão os frutos. Quando o que nós fazemos mediante o direcionamento da própria palavra de Deus, do próprio agir de Deus. Por que estamos fazendo isso? Para a glória de Deus. Por que estamos preocupados com o próximo? Para a glória de Deus. Não é meramente uma questão de humanidade, como muitos pensam, ou como muitos fazem. Fazer o bem meramente para ter um retorno do bem. É fazer o bem não preocupado com o retorno do bem, mas é fazer um bem preocupado em agradar a Deus, fazer a vontade dEle, andar nos mandamentos dEle. A terceira coisa que eu gostaria que nós enfatizássemos nessa manhã é que ramos frutíferos são assim fortalecidos. Um ramo frutífero não tem vida nem utilidade se não continuar ligado à videira. A seiva viva que flui pelo caule capacita-o a produzir frutos. Sem isto, ele sempre será infrutífero. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se vemos alguém fazendo algo para Deus, isso só é possível graças à força que vem da seiva viva que flui pelo caule. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ramos frutíferos são fortalecidos em Cristo para dar muitos frutos. Ramos que não estão em Cristo são raquíticos, começam a perder o vigor, a verdura sai, ele começa a ficar seco, ele começa a se perder. Não tem desejo de vir à igreja, não tem desejo de orar, não tem desejo de estudar. Quando tem uma oportunidade de ajudar o outro e manifestar a glória de Deus, não fazem. Ramos frutíferos não têm desejo de crescimento, não têm desejo de melhorar. Talvez logo, logo serão arrancados, como Judas, que tinha só um interesse econômico, financeiro, material. Mas aqueles que estão fortalecidos em Cristo, vencem, suportam tudo, porque Cristo é a sua força. Cristo se torna a força. Por fim, ramos frutíferos devem produzir muitos frutos. Eu queria que nós entendêssemos isso. Eu vou pedir para você repetir para mim, junto comigo. Ramos frutíferos produzem muitos frutos. E eu gostaria que você enfatizasse essa expressão em você, muitos frutos. Um crente tem uma ambição, dar muitos frutos. Se os nossos jovens querem ser bons no que fazem, se os nossos jovens querem ser os melhores naquilo em que fazem, no trabalho ou na escola, em qualquer lugar, é necessário muito trabalho, é necessário muito esforço. Mas o que nós observamos é que muitas vezes falta ambição para as coisas espirituais. Nós, homens, devemos ser mais ambiciosos em darmos mais frutos espirituais. As mulheres desta igreja devem ser mais ambiciosas para darem mais frutos espirituais. Porque esta é uma realidade daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão na videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá
muitos ou muitos frutos, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Enxerguem Judas aqui. Mas eu peço que você também possa se enxergar e possa perceber que talvez boa parte das obras que são manifestas em nossas vidas possam ser conhecidas aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, ciúmes, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Todas estas coisas demonstram que tipo de ramos alguém pode ser. Que tipo de ramo alguém pode ser. Mas o fruto do Espírito é amor, 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 alegria. Meus irmãos, não é que crente tem que viver sorrindo. Quando está doendo, tem que dizer que está doendo. Mas um crente tem motivo de sorrir, de ser alegre. Paz. Pode ser que o mundo esteja caindo sobre nós, mas quando você tem Cristo como Senhor da sua vida, você tem paz. Longanimidade. Como é bom ter alguém com boa capacidade de paciência. Benignidade. Alguém que está muito preocupado em ser generoso. Antes de ficar se preocupando consigo, se preocupar com o outro. Bondade. Fidelidade, como isso é bom para todos os nossos relacionamentos. Mansidão, ser calmo, tranquilo, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Ou seja, somente em Cristo a gente pode fazer isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, devemos dar muitos frutos e que Deus nos capacite a isso em nossas vidas. Nós somos os ramos ligados a Cristo de maneira poderosa e milagrosa e agora temos uma missão: dar muitos frutos. Pense nisso durante todo esse dia. Pense nisso nas suas relações. Pense nisso durante a semana e procure entender que só pode haver dois tipos de ramos. Um ligado à seiva verdadeira que alimenta de obras verdadeiras, mas outros que se enganam e estão secos, sem vida, sem alegria, porque não estão ligados a Cristo. Que Deus nos ajude a realmente honrar e a viver como ramos cheios de frutos. Amém.